programa de hoje, o Canal Rural na Estrada está falando sobre o trigo. E óbvio que a gente não poderia deixar de falar também do pão, talvez um dos produtos mais tradicionais feitos à base de farinha. Nós estamos aqui em São Paulo, no bairro do Bexiga, para conhecer uma das padarias mais antigas da cidade. Aqui se produz pão italiano há mais de 100 anos. O homem atrás do balcão é Alexandre Franciulli. O lugar onde ele trabalha é exatamente o mesmo onde o avô, um imigrante italiano, começou a vender pão em 1897, produto que ainda faz muito sucesso e garante movimento o dia inteiro. O segredo de tudo está longe dos olhos dos clientes. Nos fundos da loja, a equipe de padeiros trabalha em 2 turnos para atender todos os pedidos. Do forno centenário sai pão a todo minuto. São 400 unidades por dia. Alexandre, que receita é essa que vocês produzem aqui na cantina, aqui na padaria de vocês? É a receita do pão italiano legítimo, né? Diferente de muitas padarias que usam uma mistura que vem pronta da fábrica, aqui a receita é simples e preserva a tradição. Uma mistura exata de ingredientes básicos, farinha, água, sal e fermento. O que faz a diferença é a qualidade desses ingredientes. Que características vocês consideram essenciais na hora de escolher uma farinha para trazer para produzir? Primeiro, a clareza, ela tem que estar bem clara, uma farinha, né? Tem que ser bem branca e não pode, quando você aperta, ela não pode fazer caroço. Que características essa farinha diferenciada traz para o pão de vocês? A farinha sendo assim, quando uma farinha não é boa, primeiro quando você abre o pão, você quebra ele assim, ele sai escuro. Aqui você vê que está bem branquinho. Você já repara quando a farinha é boa através disso. O segundo é quanto tempo que esse pão vai durar. Que o pão italiano é feito para durar 4 dias no mínimo, né? Você põe na geladeira, dura até 10. Então, se de um dia para o outro esse pão ele ficar muito duro, ficar meio emborrachado, a farinha não é boa. No escritório em Maringá, no Paraná, este corretor negocia a compra e a venda de trigo. Já faz 19 anos que o trabalho dele é fazer a ligação entre indústrias e produtores. E-mails, telefonemas, Giocondo Zanuto tem que estar bem informado. E com tudo o que sabe, acredita que a safra de trigo em 2010 é de ótima qualidade. Qualidade que alimenta um sonho. Não precisarmos importar trigo, né, na verdade, né? Apesar que nós temos uma produção de 50% do nosso consumo, mas a qualidade está realmente muito boa e precisaremos ainda importar, mas eu espero que dos próximos anos nós tenhamos assim cada vez mais trigos de excelentes qualidades e produção suficiente para diminuir a nossa necessidade do mercado externo, né? A poucos quilômetros do escritório do corretor trabalha Leonildo Pesco. Ele coordena todo o recebimento, a armazenagem e a expedição de grãos da Cocamar, uma cooperativa que reúne produtores do norte do Paraná. Nesta safra, é dele a tarefa de decidir onde armazenar mais de 100 mil toneladas de trigo. Mas não é só o trigo que dá trabalho, tem também a soja e o milho. Seu Leonildo, qual é a situação do seu coração na época da safra? Judiado, meu coração sofre um pouquinho na safra. Perco um pouco de sono, eu trabalho bastante com a mente aí, trabalhando na logística, né? Procurando espaços para armazenar toda a safra, que não é fácil, né? Os armazéns sempre lotados, então você tem que procurar expedir, abrir espaço, tirar soja para colocar milho, ou inverso, para tirar milho para colocar soja. Na verdade, a safra, a logística dá um pouquinho de trabalho. As soluções começam a aparecer aos poucos. A cooperativa está construindo. Assim como em outros cantos do Brasil, a iniciativa privada está se encarregando de diminuir as carências de armazenagem de grãos no país.
O trabalho dos operários é intenso. Os novos silos devem ficar prontos ainda este ano. Por isso é importante construir novos silos, aumentar a capacidade estática para lhe dar menos trabalho no fim das contas. Então tem espaço, a tranquilidade é maior, né? Durmo mais tranquilo quando tem mais espaço. Mas geralmente todas as safras dá muito trabalho para acertar os espaços, ajeitar aí para acondicionar todo o produto que recebe. Não é fácil não. Todo o processo de armazenagem tem um custo. Sem contar a secagem, falando apenas do que se gasta para manter o trigo armazenado, os valores vão se somando. São R$ 2,00 por mês para cada tonelada que fica dentro do silo. Imagine um produtor que está esperando desde meados de 2008 para vender. Em 24 meses, a estocagem alcança R$ 48,00. É 10% do preço que o produtor está conseguindo por uma tonelada de trigo neste segundo semestre de 2010. O gerente da Cocamar, que comanda as operações com produtos, confirma as dificuldades. Um armazém tem que girar 2,5 vezes a tua capacidade estática. Isso acaba não acontecendo, porque você tem um volume de trigo armazenado, né, e não comercializado através do produtor, porque o produtor não se sente estimulado a vender esse trigo por causa dos preços baixos, né, e acaba onerando a cooperativa nos seus espaços de armazém. De volta para Palotina, no Paraná, nossa equipe acompanha a expedição do trigo. O produto já passou pela secagem e pelo tratamento contra infestações. Com o contrato, é hora de mandar o carregamento para a indústria. Só nesta empresa são comercializadas 60 mil toneladas por ano. Trigo que vai para moinhos paranaenses e paulistas. O frete é tarefa para homens como o seu Gilberto. Faz 35 anos que ele trabalha atrás do volante. Tem épocas que ele fica até 30 dias fora de casa, transportando trigo e também açúcar. A gente depende do caminhão, né? E a profissão da gente é essa, né? É a segunda casa, né, rapaz? Isso aqui é o ganha-pão da gente, né, rapaz? Mas a vida na estrada não é fácil. Eu carreguei muito trigo aqui para São Paulo mesmo, capital, né? Eu carreguei muitas cargas para lá. E pro Paraná aqui também, Curitiba, né? É só o trânsito às vezes lá em São Paulo que é meio complicado, né, cara? Estradas ruins, pedágios, combustível caro, tudo acaba aumentando o custo do frete. Dependendo do trajeto, para destinos como a capital paulista, por exemplo, o transporte pode consumir de 10% a 15% do valor pago pelo comprador. O custo do frete no Brasil atrapalha na hora de vender o trigo? Ah, sim, o frete hoje é um estrangulamento muitas vezes para o trigo, porque hoje nós precisamos também mandar esse trigo como se fosse para outros estados do Nordeste, também para São Paulo, e o diferencial do frete é muito alto hoje em termos que acumula o preço do trigo e fica inviável até para mandar esse trigo para as regiões que é necessário. Nós temos trigos de excelente qualidade no Brasil hoje. Na região norte do Paraná e muitas vezes também na região oeste nós temos obtido trigos que não perdem nada por qualidade. Nos traz muita esperança que realmente nos últimos anos nós temos uma safra muito boa, em termos de produtividade, em termos de qualidade também. Para rever os nossos programas, ter acesso a conteúdo exclusivo, fazer críticas e sugestões, acesse o nosso site em www.canalrural.com.br/na estrada. Bom, nós estamos chegando ao final desse primeiro programa do Canal Rural na Estrada em 2010, onde houve esse grande desafio de mudar o formato de pequenos programetes para grandes reportagens, portanto mais trabalho para nossa equipe para aprofundar mais os temas. E me chamou muita atenção essa questão do transporte de caminhões, da chegada do trigo lá na região metropolitana de São Paulo, porque a gente vivencia isso com o nosso caminhão. O acesso é bem complicado e realmente essa história do caminhoneiro que reclamou aí do acesso, do trânsito dentro da cidade de São Paulo, a gente vivencia bastante nessa viagem com o caminhão. Afinal de contas, a gente está viajando, fazendo essa reportagem num veículo de carga. Bom,
Por hoje é só e a gente volta na semana que vem com mais histórias do canal Rural na Estrada.